Para você que está aqui junto comigo no canal do meu tio Oscar, hoje a gente vai conversar sobre a produção MASH, de 1970. Como a gente já viu no vídeo introdutório do ano de 1970, e se você não viu, volte aí no canal para conferir, o fenômeno da contracultura teve o seu ápice justamente nesse período da história. Foram inúmeras as transformações políticas, sociais e comportamentais que se refletiram também no cinema, com uma nova leva de cineastas que tinham ideias diferentes das que costumavam ser expostas pelos grandes estúdios. Resumindo bastante a história, é claro, a gente tem aí o surgimento da nova Hollywood, que tem nessa produção um de seus maiores expoentes e, na minha opinião, um dos melhores trabalhos dessa geração. MASH foi dirigido pelo cineasta Robert Altman, até então desconhecido e com trabalhos apenas de menor expressão no seu currículo, mas que foi catapultado à posição de um dos mais importantes desse movimento depois desse trabalho. E olha, não é pra menos, viu? Poucas vezes na história do cinema norte-americano a gente conseguiu ver trabalhos tão bem posicionados no seu tempo e espaço, que fossem tão sarcásticos e tão politicamente incorretos para o seu contexto. E mais do que isso, que conversassem diretamente com os anseios e questões daquela sociedade. Então MASH é uma comédia de absurdos, construída como uma crítica frontal e feroz a um absurdo muito maior para aquela geração, que era a interminável Guerra do Vietnã. O enredo, portanto, gira em torno de uma divisão de cirurgiões que trabalha em um hospital de campanha montado próximo às zonas de conflito da Guerra da Coreia e que serve como pano de fundo para essa crítica à Guerra do Vietnã. Esses cirurgiões, por sua vez, pela natureza da sua situação, têm que lidar diariamente com as pilhas de corpos que retornam dilacerados das zonas de conflito, ou seja, amputados e extremamente feridos. E para não perder a sanidade e o juízo dentro daquela realidade nua e crua, esses profissionais acabam se rendendo ao escracho, às bebidas, ao sexo, aos alucinógenos e ao politicamente incorreto. E isso acaba contaminando praticamente todas as patentes do acampamento, e não somente os soldados, num desvirtuamento extremo de toda aquela disciplina militar clássica, já que aqui a insubordinação é que é a regra, e qualquer tentativa de subverter esse tipo de funcionamento é automaticamente reprimida. Uma sequência bem interessante e que deixa esses pontos bastante claros é a chegada da sargento Hot Lips, vivida pela atriz Sally Kellerman, que questiona toda aquela situação que ela observa ali no dia a dia. I wonder how a degenerated person like that could have reached a position of responsibility in the Army Medical Corps. He was drafted. Eu, particularmente, acho esse diálogo perfeito e símbolo de toda uma geração. Porque, afinal de contas, os jovens norte-americanos daquela época não queriam estar por ali, defendendo um ideal vazio e que não fazia sentido para a geração deles. Então, já que eles foram forçados a estar ali, que eles transformem aquele ambiente da maneira que lhes convém. Watch out for your goodies, Hawkeye. That man is a sex maniac. I don't think Hot Lips satisfied him. O vetor de toda essa história e das situações absurdas que a gente observa é o jovem médico Hawkeye Pierce, vivido pelo então desconhecido Donald Sutherland e que, por sinal, está extremamente bem no papel. What the hell you think you're doing? What? Just because you're captain, don't think you run the joint. Come on, I run it. Ele trabalha ao lado do seu colega, o também médico Trapper, vivido pelo ator Elliot Gould. Oh, what's the matter with her today? No, I don't know. I think it's one of those ladies things. E aí, ao longo da narrativa, a gente é brindado com cenas e sequências cada vez mais esdrúxulas e mais memoráveis, todas elas hilariantes. Então, por exemplo, a gente tem aqueles soldados ensinando um jovem adolescente a servir e consumir bebida alcoólica, a transmissão microfonada de uma relação sexual pelos alto-falantes do acampamento, a organização de um suicídio e a exposição de uma oficial feminina em pleno banho, fazendo-a ficar nua na frente de todos os demais. I bet she's not a real blonde. How dare you say that about an officer of the United States Army, sir? I'll not only say it, but I'll back it with $20. How's that? Além de organizar uma partida de futebol americano em meio ao conflito e, é claro, atender os feridos que voltavam das zonas de conflito com uma frieza quase inacreditável, como quem manuseia uma peça de picanha. Have a nice time in Japan. I screwed up a boob.
E aqui eu tenho que fazer justiça ao roteiro desse filme, uma verdadeira pérola, um dos textos mais bem escritos de sua geração, não só pelos diálogos precisos, mas também por incluir na sua estrutura várias situações símbolo e referências inteligentíssimas à realidade social que rondava a sociedade da época. Oh, come off it, Colonel. You won't have us, we have you. Your boys blew this case and we bailed you out. O responsável por isso é o Ring Lardner Jr., que adaptou a história do livro homônimo lançado por Richard Hooker e venceu o Oscar por ele, inclusive. Ainda que a gente tenha tido muita improvisação ao longo das filmagens, é o texto riquíssimo que serviu de base para toda a construção dessas várias situações que a gente vê nas telas. Does that big ass hairs move around a lot, Frank, or does it sort of lie there flaccid? What would you say about that? Hawkeye's questioning the Major on a point of anatomy. Very professional, exchanging ideas. Mas para além disso, a gente tem uma orquestração visual comandada pelo Altman que é de uma rebeldia impressionante. Então você vê um abuso de movimentos de câmera, utilização do zoom, enquadramentos anticonvencionais e longas sequências sem corte também, onde a gente vê um diálogo sem plano e contraplano, naquela fórmula já estabelecida do cinema clássico. Esse tipo de fotografia foi muito influenciada pelas vanguardas europeias principalmente, e causou um grande desconforto em diversos críticos da época de lançamento desse filme. This isn't a hospital! It's an insane asylum! And it's your fault! Because you don't do anything to discourage them! E no final das contas, é bom a gente pensar que todos os elementos que eu citei até agora fazem com que o espectador não se sinta totalmente confortável. Ele obriga o espectador a se incomodar com aquela situação vivida. E a ideia era essa mesma, era provocar o espectador a pensar, a refletir sobre o mundo em sua volta, em termos morais, éticos e sociais, em vários níveis. Assim como o que estava sendo mostrado na tela, a realidade social daquela época também não era nem um pouco confortável e merecia esse tipo de estímulo. Enfim, um trabalho provocativo por opção e por consciência. A little more wine, will you? Yes, please. Tem uma canção utilizada nesse filme logo no início que é muito interessante, Suicide is Painless, que se tornou um verdadeiro hit nas rádios britânicas nessa época de lançamento e curiosamente foi escrita pelo filho de Robert Altman, Mike Altman, que nessa época tinha só 14 anos de idade, mas mesmo assim conseguiu construir uma letra totalmente condizente com os preceitos dessa produção. Talvez o mais irônico de tudo isso é que essa produção tenha sido feita sob o guarda-chuva da 20th Century Fox, que tinha o Darryl F. Zanuck como um de seus principais cabeças e era um dos últimos dinossauros ainda remanescentes da época de estúdios do cinema norte-americano. E aí você vai se perguntar, mas então como é que esse filme conseguiu ser realizado dentro dessas condições? Bom, o próprio Zanuck estava completamente envolvido na organização e produção de outros dois grandes filmes, Patton, Rebelde ou Herói, e Tora, 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 que consumiram praticamente todo o seu tempo disponível. E com isso, o diretor Robert Altman conseguiu o privilégio de ter um certo isolamento criativo, já que os principais executivos do estúdio estavam mais preocupados com outras produções. Os 3 milhões de dólares que estavam à disposição dele para poder realizar o filme foram muito bem gastos, como a gente pode ver no resultado final, e se transformaram em mais de 80 milhões de dólares em bilheteria. Um sucesso estrondoso, ainda mais se a gente levar em consideração que esse filme recebeu a classificação indicativa R da Motion Picture Association of America, que seria mais ou menos condizente com o nosso 18 anos, ou seja, menores de idade só entram com os pais ou responsáveis legais. Isso fez, inclusive, dessa produção uma das maiores bilheterias da história do cinema com essa classificação indicativa até aquele momento. Ainda por esse trabalho, o Altman recebeu a Palma de Ouro em Cannes e apesar do filme ter estreado logo no iniciozinho do ano, em janeiro de 1970, ele conseguiu resistir a toda a temporada de prêmios e chegar na cerimônia seguinte com 5 indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor e vencendo a categoria de melhor roteiro. Would you like to say hello to your mother? Well, my mother's dead, actually, if she's deceased. Oh, well, I'm sorry. I'd like to say hello to my father, if I could. Yeah, fine.
Hi, Dad. Como a gente vai ver ao longo do tempo nesse canal, poucas vezes um filme fala tanto sobre o seu tempo, em termos tanto estéticos quanto políticos, quanto essa produção de 1970. Assista e sinta-se satisfatoriamente incomodado com um dos maiores filmes que a geração da nova Hollywood já produziu. E se você gostou dessa nossa incursão por essa juventude cineasta contestadora do início da década de 1970, se prepare. O nosso último vídeo desse ano vai ser sobre a produção Cada Um Vive Como Quer, de Bob Rafelson e estrelado por Jack Nicholson. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário aqui sobre esse vídeo e sobre o canal e, é claro, acompanhe a gente nas redes sociais. Eu espero você aqui. Suicide is painless. It brings on many